Que bom estarmos juntos mais uma vez na TV Novo Tempo e também na internet para gravarmos mais a palavra de Deus em nossa mente. Porque quando nós lemos, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos gravando as impressões do Senhor em nosso coração. Gravando as impressões do Senhor, a revelação de Deus em nossa mente. E Deus quer falar com seus filhos a cada dia. Então, eu quero aproveitar para falar para você aquilo que já falei várias vezes aqui, que esse programa não é um programa que deve substituir a tua relação com Deus. Não é um programa que deve substituir a tua comunhão com Deus. Você precisa priorizar um momento antes de sair de casa para ler a palavra, ler o capítulo do dia, para orar a Deus e conversar com o Senhor. E eu queria deixar uma dica também logo no início do nosso programa hoje. Quando você orar, ore com voz alta, sussurrando, mas com voz alta, não somente em pensamento. Porque às vezes quando nós oramos em pensamento, a gente acaba, se estamos cansados, podemos ou dormir, ou o pensamento pode devagar. Se você, por exemplo, está muito preocupado, tem várias coisas para fazer e tal, o pensamento começa devagar e você não consegue conversar com Deus em oração. Então, é interessante conversarmos com Deus. Converse com Ele como você conversa com um amigo. Aliás, é interessante esse ponto também, porque na oração nem sempre nós precisamos pedir para Deus ou agradecer. Pedir ou agradecer, pedir ou agradecer. Claro, faz bem, devemos colocar nossas angústias, nossas lutas, nossos pedidos nas mãos de Deus. Agora, um amigo, quando encontra com outro amigo, não sempre está pedindo, nem sempre está agradecendo. Ele se encontra e começa a conversar, a trocar uma ideia, a bater um papo somente para contar das novidades. E isso seria interessante fazermos com Deus também, porque Deus é o nosso amigo, Ele quer estar do nosso lado. Lá no Evangelho de João, Jesus se apresenta como um amigo dos seus filhos. E é por isso que podemos ir até Ele com confiança, com segurança de que Ele ouve as nossas orações, e não só de que ouve as nossas orações, senão que Ele também tem prazer e interesse em ouvir as nossas orações. Bem, vamos orar? Já que falamos em oração, pedindo a sua sabedoria agora ao Senhor e contando a Ele o que vamos fazer. Senhor Deus, agora nós vamos ler a Tua Palavra uma vez mais. E ao ler a Tua Palavra, é claro, nós precisamos de sabedoria porque nós não somos nada, somos pecadores e o Senhor é tudo em nós. Por isso nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos a Amós 8, então. O capítulo fala sobre a proximidade do fim de Israel, que é mostrado por meio de um cesto de frutos. Fala da opressão, que é reprovada, da ameaça de fome da palavra, né? Entre outros temas. Gostaria de ler o capítulo contigo. O texto diz assim: a visão do cesto de frutos. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: o que você vê, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Silêncio. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efá e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sandália e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esqueci de todas as suas obras para sempre. E o texto ainda continua: por causa disto não estremecerá a terra, por causa disso não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo se agita e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e os vossos cânticos em lamentações.
Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre a sua cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, não fome de água, sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, de norte até oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que agora juram pelos ídolos de Samaria e dizem: como é certo viver o culto de Berseba? Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Bom, aqui do verso 1 até o verso 6 aparecem os frutos de verão. Frutas que amadureceram no final da colheita, no final do verão, eram uvas, romãs, figos. Chegou o fim. Amós não podia entender o sentido dessa visão até que Deus lhe pronunciou. A perversidade de Israel estava prestes a resultar em uma colheita juízo. A maioria das boas colheitas constitui-se em tempos de alegria, mas nessa colheita os cânticos do templo, os cânticos de ação de graças virariam choro, pois a ceifa seria da morte. A visão da cesta de frutas de verão nesse capítulo mostra a rápida ruína de Israel. Os opressores são chamados a prestar contas por abusar dos pobres. Sua destruição é denunciada a um momento em que será para eles de grande luto. Fome da palavra de Deus é a punição para um povo que segue outros deuses. O objetivo da visão do cesto de frutos de verão era mostrar que o povo estava maduro para o julgamento. A longanimidade divina de Deus resultou apenas na continuidade do pecado. Israel estava pronto para ser salvo para o cativeiro semelhante a um pássaro preso numa gaiola, num cesto. Nada mais poderia ser feito pela safra inteira de frutas, porque já era tempo de colheita. O tratamento a ser dado aos frutos será de acordo com o tipo de fruto produzido. Ou seja, toda essa parábola para mostrar, para Deus falar a cada um de nós que Ele se importa conosco, que Ele cuida de nós e que Ele nos abençoa. Que lindo! O povo será entregue aos inimigos de guerra, é uma das mensagens. Haverá cadáveres por toda a terra de Israel e as canções que trouxeram prazer ao perverso serão transformadas em lamentações. Aqui você poderia dizer, onde está a mensagem de amor nesse texto? Na verdade está aí, é um texto de juízo para destruir os que destroem a terra, para destruir os maus, para destruir os ímpios. As riquezas não serão de nenhuma valia aqueles que oprimiram os outros e receberam e perceberam que a sua vida de pecado trouxe juízos divinos sobre eles. Muitas pessoas da terra de Israel ficavam ansiosas para que a festa religiosa da Lua Nova ou o sábado passasse, mostrando que observavam esses dias apenas formalmente, sem o verdadeiro espírito da devoção. Eles estavam ansiosos por enriquecer à custa de tudo, à custa de tudo. Ao comprarem o pobre por uma moeda de prata e o necessitado por um par de sapatos novos, eles mostravam que negavam a justiça aos pobres a fim de obterem este mesmo benefício para si mesmos. Por isso o Senhor prometeu enviar Israel ao Calvário. A terra irá tremer como mar agitado e todos irão chorar. O sol se porá ao meio-dia, a terra se escurecerá em plena luz do dia, todos se vestirão de sacos e rasparão as cabeças em sinal de luto. Bem, esse arrependimento, esse sinal de luto, essa entrega a Deus deveria ser conosco também. Nós também deveríamos nos arrepender de nossos pecados, também deveríamos ter chateado outras pessoas, também deveríamos nos arrepender de ter chateado o próprio Deus, também deveríamos nos arrepender de ter caído em uma tentação que foi cultivada ou que foi herdada. Não há desculpa para cair no pecado, porque Deus cuida de nós e Deus dirige a nossa vida de maneira espetacular.
Bem, como consequência de tanta rebeldia, o Espírito Santo deixará de falar ao coração dos impenitentes e haverá uma grande fome na terra da palavra de Deus. As pessoas irão de um lado para outro, em todas as direções, em busca da palavra, mas será tarde demais. Eles não serão capazes de evitar os julgamentos. Mesmo os jovens cheios de energia se tornarão impotentes quando o Senhor trouxer os seus juízos sobre a terra. O que acontece aqui, amigo, não é que o amor de Deus será retirado do pecador, mas é que o pecador se tornou tão endurecido, as suas iniquidades que não deseja abandonar em seus caminhos tão fortes, que ele será condenado. É importante notar que esta experiência de Israel se repetirá um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Busquemos a Deus, busquemos sua palavra, enquanto ainda temos oportunidade. Hoje é o tempo de oportunidade, hoje é o tempo de adoração, hoje é o tempo de clamor. Hoje é o tempo de colocar nas mãos de Deus a nossa vida e confessar os pecados que temos cometido. Ele nos ajudará, Ele cuidará de nós, amém? E o capítulo tem um verso que é especial para mim, o versículo 7. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Deus consegue se recordar de todas as suas obras e Ele te abençoará. Amém? Vamos orar a Deus então, pedindo sabedoria para Ele, força, coragem para avançar nesse sentido, para avançar nesse caminho. Então vamos. Diz a Bíblia que nós, quando oramos, Deus nos atende. Quando clamamos, Ele nos pede. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela certeza da salvação, muito obrigado porque quando oramos o Senhor nos atende, muito obrigado porque o Senhor tem dirigido a nossa vida cada dia e cada manhã. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, seja revivado, meu amigo, pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e nos vemos por aí.